Sempre quando a gente vai construir alguma linha melódica ou alguma sequência de acordes, a gente necessariamente precisa entender que tanto a sucessão de notas de uma melodia quanto os acordes que a acompanham, eles são formados por uma sucessão de intervalos musicais. Olá, tudo bem? Meu nome é Bertrand Leal e seja muito bem-vindo à Escola de Música On. Quando a gente fala em intervalos musicais, estamos nos referindo à distância entre frequências sonoras, com base nas métricas que a gente tem entre tons e semitons entre duas notas. No vídeo passado, em que eu falo de como se encontram as notas no teclado, eu apresentei a ideia de semitom. Semitom é a menor distância intervalar possível em instrumentos temperados. Uma nota Dó, por exemplo. De Dó a Ré bemol, a gente vai ter um semitom de distância, porque essas duas notas elas são basicamente Dó, Dó sustenido. Então a gente vai ter uma elevação da frequência em um semitom. Compreendido isso, a gente tem mais outra métrica que a gente usa como base para estabelecer distâncias entre duas notas. São elas os tons. Da mesma forma que um semitom é a menor distância intervalar entre duas notas, a distância de um tom equivale à distância de dois semitons entre duas notas. Entre Dó e Ré, a gente tem a distância de um tom. Entre Ré e Mi, um tom. Entre Mi e Fá, um semitom, porque não tem tecla preta entre a nota Mi e a nota Fá. Perfeito? A partir dessas duas distâncias intervalares, que elas funcionam como uma unidade de medida, tais como os centímetros e os milímetros, a gente consegue medir a distância entre duas notas da mesma forma que eu consigo medir uma distância física usando uma régua. Vamos estabelecer agora como a gente calcula intervalos musicais a partir dessas métricas. Antes, porém, é necessário entender o sentido de enarmonia. Enarmonia é o nome que a gente dá à nomenclatura que a gente adota para determinadas notas. Dó sustenido, por exemplo, é enarmônico a Ré bemol, mas essas duas notas elas são distintas no sentido de que cada nota vai estar inserida dentro de um contexto harmônico e melódico que a gente vai entrar quando a gente falar sobre campos harmônicos ou escalas musicais. A partir do conceito de enarmonia, a gente consegue estabelecer os intervalos de forma quantitativa, ou seja, eu posso contar usando os dedos das mãos e, através dessa contagem, estabelecer a distância entre duas notas. Vamos pensar duas notas quaisquer, Dó e Lá. Eu vou contar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Entre Dó e Lá, a gente vai ter a distância de sexta. Vamos pensar em duas outras notas. Mi e Si. Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Entre Mi e Si, eu tenho uma distância de quinta. Então, a partir da enarmonia, eu consigo estabelecer a distância entre duas notas. Porém, se eu for pensar na nota Mi e a nota Si, eu sei que é uma distância de quinta, mas a nota Mi pode ser Mi bemol ou Mi sustenido, que a nota Si também pode ser um Si bemol, um Si sustenido. Então, se eu for estabelecer a distância de Mi e Si, eu vou ter um intervalo característico. Mas se eu for estabelecer a distância entre Mi bemol e Si, eu já vou ter um intervalo diferente. Para isso, a gente tem o sistema de métricas que a gente usa qualificando cada tipo de intervalo. Essas qualidades elas vão depender dos tons e semitons que a gente apresentou no início desse vídeo. Então vamos lá, vamos pensar agora não de forma enarmônica, vamos tentar qualificar os intervalos com base na distância de tons e semitons entre essas notas. Vamos apresentar agora os intervalos de acordo com as suas distâncias em tons e semitons. A partir de Dó, essa mesma lógica pode ser aplicada a partir de qualquer uma das 12 notas que a gente tem em cada oitava. Mas vamos aplicar a partir de Dó por uma questão de praticidade, ok? Então vamos lá.
Entre Dó e Ré bemol, a gente tem a distância de um semitom, perfeito? Essa distância de um semitom é chamado de segunda menor. Sempre quando eu tiver uma segunda menor entre duas notas, eu estarei me referindo à distância de um semitom. A distância de um tom entre duas notas, pegando a partir de Dó, entre Dó e Ré, corresponde ao intervalo de segunda maior. O intervalo de segunda maior compreende a distância de um tom entre duas notas. O intervalo de terça menor compreende a distância de Dó, Ré, Mi, só que Mi bemol. Nesse caso, a gente vai ter um tom e um semitom de distância entre duas notas. A distância de terça maior compreende o intervalo de dois tons entre duas notas. Se formos pensar em uma terça maior a partir de Dó, teremos a distância de Dó a Mi. Dó a Mi, a gente tem a distância de terça maior. A distância de quarta justa equivale ao intervalo que compreende dois tons e um semitom entre duas notas. A partir dessa lógica, a gente entende que quarta justa a partir de Dó, de forma ascendente, é a nota Fá. De Dó a Fá, a gente tem a distância de uma quarta justa. Distância de quinta justa. Quinta justa compreende a distância de três tons e um semitom entre duas notas. Se tomarmos a nota Dó como referência, teremos a distância de Dó a Sol como uma quinta justa, ascendente. Sexta menor. Sexta menor compreende a distância de quatro tons entre duas notas. Usando a nossa lógica a partir da nota Dó, entre Dó e Lá bemol, teremos a distância de sexta menor. Por que Lá bemol e não Sol sustenido? Lembre-se do início do nosso vídeo, a gente conta as notas de forma enarmônica para alcançar o intervalo. A definição do intervalo se dá pela contagem de tons e semitons, pensando de Dó a Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Então, a gente tem uma sexta. Sexta maior. A sexta maior compreende a distância de quatro tons e um semitom entre duas notas. Pensando a partir de Dó de forma ascendente, eu encontro entre Dó e Lá a distância de uma sexta maior. Sétima menor. A distância de sétima menor compreende o intervalo de 5 tons entre duas notas. Pensando novamente a partir de Dó, a gente vai encontrar a distância de Dó a Si bemol como sétima menor. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Si bemol menor. Perfeito? E vamos agora pensar na distância de sétima maior. Sétima maior compreende a distância de 5 tons e um semitom entre duas notas.
Pensando novamente a partir da nota Dó, de forma ascendente, a gente vai ter entre Dó e Si o intervalo de sétima maior. O intervalo de sétima maior também pode ser identificado quando a gente pensa que a nota Si está um semitom da nota Dó mais aguda. Dessa forma, também a gente pode usar essa analogia para identificar uma nota que esteja uma sétima acima. Agora vamos pensar no intervalo de oitava justa. O intervalo de oitava justa compreende a distância de 6 tons entre duas notas. Compreender o que é o intervalo também é muito importante porque a gente usa esse termo várias vezes em vários contextos musicais. Quando a gente se refere a alguma oitava, uma oitava acima ou uma oitava abaixo, a gente quer dizer que a mesma nota que está sendo tocada em algum local do teclado ou do seu instrumento deve ser tocada em uma tessitura mais aguda ou uma tessitura mais grave, perfeito? Então, compreender essa nomenclatura oitava tirada desse contexto de intervalos musicais é importante para você poder entender um pouco mais do dialeto musical. Dessa forma, a gente conseguiu estabelecer os intervalos tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Você pode perceber que os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima são classificados em maiores ou menores. Os intervalos de quarta, quinta e oitava são classificados como justos. Isso tem uma explicação que eu darei nos próximos vídeos. Dando um pequeno spoiler, os graus 1, 4, 5 e 8, eles transmitem mais ou menos a ideia de tonalidade. Por isso que esses graus eles são justos, eles não modificam nem para maior nem para menor. No decorrer da sua evolução musical, você também observará que a gente também vai trabalhar com intervalos compostos. Intervalos compostos são intervalos que estão além da oitava. Tipo, a gente usa os principais, que são os intervalos de nona, 11ª e 13ª. O intervalo de nona corresponde à segunda, maior ou menor. Se for nona maior, segunda maior. Nona menor, segunda menor. A diferença é que a nona se encontra uma oitava acima do intervalo de segunda. Da mesma forma, o intervalo de 11ª, dessa vez justo, ele vai estar uma oitava acima do intervalo de quarta. Quarta e oitava são intervalos enarmônicos. E o de 13ª ele vai corresponder à sexta, uma oitava acima. Sexta maior, 13ª maior. Sexta menor, 13ª menor. Outra coisa que é importante também deixar claro é que os intervalos podem assumir nomenclaturas alteradas. Essas nomenclaturas alteradas elas podem ser aumentados ou diminutos. Se você for pensar em um intervalo aumentado, ele pode representar um intervalo que esteja um semitom mais distante que um intervalo maior. Vamos pensar aqui no intervalo de segunda maior. A partir de Dó, Dó e Ré, segunda maior. Se eu quiser uma segunda aumentada, eu vou pensar em Dó e Ré sustenido. Você percebe que entre Dó e Ré sustenido, a gente tem uma distância que poderia ser considerada uma terça menor, porque já que é um tom e um semitom entre duas notas. Porém, como a gente está usando o nome Ré, vai ser considerado uma segunda aumentada. Da mesma forma que um intervalo diminuto, ele é um semitom mais próximo do que um intervalo menor. Pensando na distância entre Mi e Sol, a gente tem uma terça menor, um tom e um semitom de distância. Mas agora vamos pensar entre Mi e Sol bemol. Entre Mi e Sol bemol a gente tem a distância de um tom. Porém, como eu estou falando de uma distância de terça, porque é Mi, Fá, Sol, essa distância vai ser considerada uma terça diminuta. Os intervalos aumentados e diminutos também se aplicam à quarta, à quinta e à oitava. Da mesma forma, entre Dó e Fá sustenido, por exemplo, eu posso encontrar uma distância de quarta aumentada. Da mesma forma que entre Dó
Dó e Sol bemol, eu vou ter uma quinta diminuta. Espero que com essas informações todas eu tenha acrescentado à sua evolução musical algum elemento para você estudar e para você ter como referência. Eu agradeço você por ter me acompanhado até aqui e segue aqui nesse canal, se você quiser, pode se inscrever, você pode aí solicitar o sininho, deve ter em algum lugar aqui essas paradas que só youtubers entendem. Muito obrigado por assistir esse vídeo, dá o joinha aí, beleza? Muito obrigado e até mais, falou!